Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professora Rosana, nós vamos falar um pouquinho, fazer o fechamento, né? Que a gente está conversando a respeito da pandemia, tá bom? No final do vídeo tem uma orientação das próximas aulas, tá? Então prestem bastante atenção, ok? Então vamos lá. Diferença aí entre epidemia, endemia e pandemia. Vocês já copiaram, já fizeram um exercício sobre isso, mas hoje eu vou só esclarecer de maneira como é a diferença da palavra, da escrita dessa palavra, tá? Da origem, sobre a origem de cada palavra, ok? Então vamos lá. Nós vamos entender um pouquinho os termos que são relacionados aí ao coronavírus, que é a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Então, epidemia, endemia e pandemia. O que eu destaquei aí? O epi, ende e pan. Tá vendo? Em vermelhinho. Esses aí são os sufixos, os prefixos aí, tá? Então, vamos prestar atenção nas palavras em cada uma delas, tá? Endemia. A endemia é a mesma coisa de um surto, tá? Algo que acontece em um local, numa região, tá? É um surto. Por exemplo, a dengue, aqui em Formosa. Nessa época agora tem um surto de dengue. Então, a maioria da população tem dengue, tá? Então, ele é um surto, a endemia. Esse prefixo aí, em, é de origem grega, tá? Ele vem do grego e significa o quê? Posição inferior. Endemia é a posição inferior, tá bom? Só para vocês entenderem o que é isso. A epidemia. Vamos pensar na epi. O que seria a epidemia? A epidemia, ela tem um prefixo epi, também que é de origem grega, e significa o quê? Posição superior, tá? Então vamos imaginar uma epidemia, algo que acontece em outras regiões, já começou a crescer, já está subindo, então já está. Vocês já ouviram falar com epiderme, aqui ó, em cima da pele, algo que dá aqui na pele, nesse sentido, né? A posição superior, né? Tem a ver com isso. Nós estamos falando dos prefixos das palavras, tá? Para entender o que significa. Então, posição superior. Então, ela já começou a crescer, né? A epidemia já vem aumentando para outras regiões, tá? Pandemia, ou pan. O que significa o pan? Esse prefixo pan. Nós vamos ver também que a pandemia é quando há um registro de casos em vários continentes, que é o caso do Covid-19, né? O Covid-19, ele vem da onde? Vem de uma região, mas foi passando para outras regiões, para outros estados, outros países, e passou agora para o continente, para vários continentes, né? A gente tem casos de Covid em todos os continentes, no mundo todo. Então, virou uma pandemia. O prefixo pan também é de origem grega e significa o quê? Pan. Tem a ver com todos, com uma totalidade, tá? Vamos entender um pouquinho da formação das palavras aqui, ó, só para vocês entenderem. A gente vai analisar o prefixos, que foi esse que a gente olhou, o radical, que é a palavra principal que está ali no meio, e o sufixo, que é aquele que vem depois. Vamos lá. Ó, endemia. Olha o nome. En é um prefixo, dem é o radical, que é o principal da palavra, tá? Dele, dem, a gente forma várias palavras, tá? Da palavra dem, a gente pode formar democracia, endemia, demográfico, tudo tem a ver com a palavra dem, tá vendo? Que é o radical.
parte principal da palavra. Mas o sufixo, que é o que termina essa palavra, ia. Então vamos lá. O outro, epidemia, tá vendo? Epi, prefixo, den, é o radical e o sufixo ia. Tá vendo que o radical é sempre igual? Pandemia, também é a mesma coisa, sufixo ia, né? O radical den e prefixo pan. Entenda isso daí para entender o significado das palavras. A gente entender essa importância de entender prefixo, radical e sufixo. Isso vocês aprendem em português, tá? Vocês vão aprender isso em português. O radical grego, o den, significa o quê? Povo. Ó, democracia. O den vem de povo, tá? Cracia já é outra coisa. Então, democracia vem de povo. Então, den, do prefixo do radical aí, de endemia, pandemia, tá? E epidemia. O ia significa o quê? Estado. Estado. Então, vamos lá entender um pouquinho. Então, pandemia é aquilo que atinge todos os povos, o povo do estado. Estado, no caso, aí são todos, tá? Todos os estados. Então, esse radical é importante a gente entender a palavra pandemia, que é aquilo que atinge todos os povos, tá? Muito bom. Isso aí foi só para vocês entenderem a importância, o significado das palavras, tá? Conhecer o significado original da palavra, com o radical, prefixo e sufixo, para a gente entender o significado da palavra. Dia 23, que é a próxima quarta-feira, eu já vou avisar aqui que nós teremos uma aula, né? Uma videoaula, para a gente resolver o andamento do projeto. Nós já estamos no final de setembro, né? No meio de setembro, quase acabando setembro, então a gente tem pouco tempo. Em outubro a gente vai ter um feriado grande e em novembro praticamente a gente precisa encerrar o nosso projeto. Então a gente tem que correr. Então próxima aula, anotem lá na agenda, falem com seus pais, quem puder, tá? Para poder a gente fazer essa web, para a gente resolver algumas coisas, como que vai ser o andamento do nosso projeto. Já falo de antemão que a pesquisa, quem vai fazer é vocês, não sou eu, tá? Não sou eu, vocês é que vão pesquisar, vocês que vão apresentar e vocês que vão sugerir. Então, já peço agora de antemão que vocês já pensem o que é que vocês, de que forma vocês querem apresentar esse trabalho, tá? Eu já tenho a minha ideia, tá? Então, vocês vão pensando, conversa com seus pais, de que forma vocês vão pesquisar. Já vou falando que cada um vai ficar com uma doença e vários vão ficar com a mesma doença, né? Para poder pesquisar. Então, pega a opinião com seus pais, de que forma que nós vamos trabalhar. E juntos, na próxima dia 23, eu trago a minha sugestão e vocês tragam a de vocês e a gente já resolve o que nós vamos fazer. Ok? Fiquem com Deus. Lavem as mãos. Cuidem, passem o álcool, não brinquem. Quando brincar lá na rua, por favor, vão de máscara. E parem de ficar andando na rua, brincando, soltando pipa sem usar máscara. Usem máscara sempre e lavem sempre as mãos. Ó, beijo, fica com Deus e até próximo dia 23. Tchau.